A Akatsuki não nasce como um erro de percurso, ela nasce como um espelho tardio, um grupo formado não por monstros, mas por sobreviventes que olharam para esse sistema e perguntaram algo que ninguém quis responder. Até quando? Nagato não enlouqueceu por acaso, Conan não escolheu a dor por feitiço e a Riko não morreu por ingenuidade. Eles cresceram em um território onde a infância era um intervalo curto entre bombardeios, onde brincar era aprender a se esconder, onde sonhar era um risco emocional. A Akatsuki representa aquilo que Jung chamaria de sombra coletiva. Tudo que o mundo ninja reprimiu, culpa, trauma, ódio, ressentimento, retorna condensado em figuras humanas. Eles não querem apenas destruir vilas, eles querem interromper o ciclo, mesmo que para isso precisem repetir a violência que aprenderam. O mundo ninja nunca lidou com suas feridas, eles apenas as cobriu com bandeiras, títulos e discursos de honra. E quando o mundo não elabora seu trauma, ele o projeta em inimigos externos. Por isso, a Akatsuki precisava existir, não como vilã, mas como consequência inevitável. Eles são a pergunta que o sistema tentou silenciar. Eles são a dor que voltou para cobrar explicações. E para entender por que o mundo produziu a Akatsuki, primeiro precisamos olhar para as suas fundações. Porque antes dos vilões, veio a civilização que fez da guerra sua linguagem oficial. O mundo ninja não foi criado para proteger vidas, ele foi construído para vencer guerras e ensinar a todos a pagar o preço por isso. O mundo ninja, uma civilização fundada na guerra. E se o mundo de Naruto nunca tivesse sido criado para proteger vidas, mas apenas para continuar funcionando? Antes de existir o vilão, existe o sistema. E o mundo de Naruto não é heróico, ele é eficiente. Um mecanismo que não pergunta quem sofre, pergunta se funciona. Chamam vilas militares de lares, chamam treinamento de infância, chamam mortes de missões, chamam sacrifício individual de virtude suprema. Desde cedo, esse mundo ensina uma lógica simples e cruel. Você vale pelo que consegue suportar. Você existe enquanto for útil. Sua dor é irrelevante se o objetivo for cumprido. O ninja não é formado para viver, ele é moldado para aguentar. O mundo ninja representa qualquer sociedade que sobrevive explorando a própria juventude. Um sistema que se mantém não porque é justo, mas porque se acostumou a descartar pessoas. A guerra aqui não é exceção. Ela é a engrenagem central. Tudo gira em torno dela: economia, hierarquia, prestígio, identidade. A paz não é um valor moral, é apenas um intervalo estratégico. Esse mundo opera sobre o arquétipo do Estado-máquina, uma entidade maior que o indivíduo, que exige lealdade absoluta e devolve silêncio em troca. Crianças aprendem jutsus antes de aprenderem quem são. Clãs substituem famílias, honra substitui afeto, e quando alguém cai, o sistema continua andando, porque o objetivo nunca foi salvar pessoas, foi manter a engrenagem girando. Quando o mundo vive assim por gerações, ele não produz heróis, ele produz sobreviventes emocionalmente amputados, adultos que nunca tiveram escolha, pessoas treinadas para obedecer, não para sentir. Ele produz destroços humanos que aprenderam a chamar trauma de dever. E esse é o ponto mais perturbador. O mundo ninja não vê isso como falha, ele chama isso de sucesso. Porque, enquanto houver soldados, o sistema se considera saudável. Mas tudo aquilo que o mundo produz, ódio, dor, culpa, ressentimento, não desaparece. Tudo aquilo que esse mundo cria e se recusa a curar, precisa ir para algum lugar. E esse lugar tem nome: a Megakure. A Megakure, a ferida aberta do mundo. Porque nasce em um lugar onde a dor nunca vira história, apenas rotina. A Vila da Chuva não é cenário, ela é sintoma. Se o mundo ninja é uma máquina de guerra, a Megakure é o ponto onde essa máquina sangra. Ela está no meio das grandes nações, não decide conflitos, não escreve tratados, não ergue bandeiras de vitória. Ela apenas recebe.
recebe tropas passando, recebe bombas perdidas, recebe corpos que ninguém vai enterrar com honra. Mitologicamente, a Megakure é o campo de batalha eterno, o lugar que não escolhe lados, porque nunca teve o direito de escolher. A chuva que cai ali não limpa, ela apodrece. A Megakure representa todos os territórios esmagados entre potências, países pequenos, povos sem voz, crianças que aprenderam a distinguir sons de explosão antes de aprender a escrever. Ali, a dor não vira lenda, não vira épico, não vira discurso de vitória, ela vira cotidiano. Esse é o território do sacrifício invisível, aquele que sustenta o mundo sem jamais ser reconhecido por ele. É nesse chão que nascem Yahiko, Nagato e Conan. 3 crianças, sem clã poderoso, sem vila forte, sem proteção política, sem mito fundador para se agarrar. Só escombros, só fome, só a urgência de continuar respirando. Eles não sonham em ser grandes ninjas, eles sonham em sobreviver até amanhã. Quando alguém cresce em um mundo assim, a dor não é evento, é ambiente. E quando a dor vira ambiente, ela molda tudo, a visão de mundo, a moral, a noção de justiça. Essas crianças não aprendem o que é paz, elas aprendem o que é ausência de bombardeio. E a partir daqui, nada volta a ser como antes. É em Megakure que nasce a pergunta mais perigosa em Naruto. Não uma pergunta ingênua, não uma pergunta idealista, mas uma pergunta brutalmente honesta. Como falar de paz para quem só conheceu cadáveres? Porque para quem viveu ali, a paz não é valor abstrato, é uma necessidade desesperada. E quando essa necessidade encontra esperança, algo novo começa a se formar. Daquela chuva eterna não nasce apenas ódio, nasce um sonho frágil, luminoso, um sonho que acreditava que a dor ainda podia ter um fim. E é ali que surge a primeira Akatsuki. A primeira Akatsuki, o sonho do amanhecer. O que acontece quando a esperança nasce em um mundo que só respeita a força. Akatsuki significa amanhecer. E isso não é irônico, é trágico, porque o amanhecer só é belo quando a noite termina. E naquele mundo, a noite nunca terminava. A primeira Akatsuki não nasce como organização criminosa, ela não nasce como ameaça global, ela nasce como gesto humano desesperado. Um movimento político, um grupo pacifista, uma tentativa quase ingênua de negociação em um mundo que só entende ultimatos. Eles não empunham armas para dominar, eles levantam vozes para serem ouvidos. Isso tem nome, chama-se esperança reativa. Quando alguém sobrevive ao horror absoluto, existem 2 caminhos possíveis. Ou você se fecha e endurece, ou você acredita com todas as forças que aquilo não pode ter sido em vão. A Akatsuki nasce desse segundo impulso. Yahiko encarna o idealista puro. Ele acredita que carisma pode substituir poder, que discurso pode vencer exércitos, que a empatia, se for alta o suficiente, quebra qualquer ciclo de ódio. Ele não lidera pelo medo, ele lidera porque inspira. Nagato é o profeta sensível, o que sente demais, o que absorve a dor do mundo e tenta traduzi-la em significado. O Rinnegan não é arma aqui, são olhos que veem longe demais. Conan é a fé silenciosa, ela não discursa, ela sustenta, ela acredita porque alguém precisa acreditar, mesmo quando tudo diz o contrário. A primeira Akatsuki é o mito do Salvador jovem, a crença ancestral de que uma nova geração, menos contaminada pelo ódio, pode corrigir os erros do mundo antigo. É bonito, é necessário e é perigosamente frágil, porque existe uma regra não escrita naquele universo. Todo idealismo que ignora o poder acaba sendo esmagado por ele. O mundo ninja não pune a violência, ele pune a ingenuidade. E quando esse sonho do amanhecer cruza o caminho de forças que não negociam, a luz não vence a noite, ela é apagada. E quando o ideal cai, o mundo não perde apenas um líder, ele perde sua última inocência. A morte de Yahiko, o fim da inocência. O que nasce quando a esperança é assassinada diante dos nossos olhos.
A traição de Hanzo e Danzo não matam apenas um homem, ela mata uma ideia. Até aquele momento, Akatsuki ainda acreditava que o mundo poderia ser convencido, que bastava mostrar a dor, que bastava falar, que bastava resistir sem se tornar igual. Mas o mundo ninja não negocia com sonhos, ele devora sonhos. Yahiko se sacrifica, não como herói glorificado, mas como último ato de coerência. Ele escolhe morrer para que seus amigos vivam, porque para um idealista puro, existem coisas piores do que a morte. Ver seu sonho se tornar mentira é uma delas. Nagato assiste, e esse detalhe é tudo. Ele não falha, ele não perde uma batalha, ele presencia a execução da esperança. E Conan sobrevive, carregando o peso de quem continua vivendo quando algo essencial já morreu por dentro. Nesse instante, ocorre uma ruptura psíquica completa. O ego idealista, a imagem de mundo onde a justiça é possível, é destruído violentamente. E quando o ego não suporta a realidade, quem assume o controle é a sombra. Não a sombra banal, mas a sombra ferida, ressentida, divinizada pela dor. Nagato desperta o Rinnegan, não como ferramenta, mas como símbolo. São os olhos de um deus ferido. Na mitologia, quando um humano sofre dor demais, ele não vira um monstro imediatamente, ele vira juiz. Nagato não quer mais convencer, ele quer ensinar. E o mundo só aprende aquilo que sente na pele. A pergunta que guiava tudo muda. Antes era, como acabar com a guerra? Agora é, como obrigar o mundo a sentir dor? Esse é um instante exato em que Akatsuki deixa de ser um sonho coletivo e se torna um instrumento de punição. Não nasce ali um vilão comum, nasce alguém que acredita sinceramente estar fazendo o que precisa ser feito. Porque quando a inocência morre, o que sobra não é ódio, é convicção absoluta. E a partir desse momento, a Akatsuki não surge como causa do caos. Ela emerge como reflexo inevitável de tudo que o mundo ninja sempre foi. A Akatsuki como consequência, não como causa. O que acontece quando tudo aquilo que o mundo reprime retorna organizado? Existe um erro confortável que o mundo ninja comete há gerações. Ele aponta para Akatsuki e diz, ali está o mal. Mas a Akatsuki não nasce do nada, ela retorna. Ela é o eco atrasado de tudo que foi empurrado para debaixo da terra. A Akatsuki não é o mal do mundo ninja, ela é o inconsciente dele. Na psicologia profunda, tudo aquilo que uma sociedade reprime não desaparece. Ela se acumula, ela se deforma, ela volta com força redobrada. E é exatamente isso que vemos. Tudo que o sistema não quis olhar, retorna vestindo o manto negro. Órfãos criados pela guerra, desertores que enxergaram demais, sobreviventes que perderam qualquer ilusão, monstros moldados pelas próprias vilas e depois descartados como erros. A Akatsuki é o lugar para onde o mundo envia tudo aquilo que não cabe na narrativa heróica. Ela não nasce do caos, ela nasce da ordem violenta, onde vilas se chamam de lares, mas funcionam como fábricas de trauma, onde crianças aprendem a matar antes de aprender a viver, onde sacrifício individual é vendido como honra, desde que você morra em silêncio. Dentro da Akatsuki, a dor não é negada, ela é organizada. A dor vira ideologia, o trauma vira projeto. O ódio ganha método, a perda vira propósito. E é aqui que a lenda começa, do jeito mais doloroso possível. Porque vilões impulsivos são previsíveis. Vilões motivados por raiva explodem. Mas a Akatsuki pensa, ela age com lógica fria, ela planeja, ela espera. Cada membro não é apenas um criminoso, mas uma tese viva contra o mundo ninja. Eles não querem destruir por prazer, eles querem provar um ponto. E o ponto é simples, brutal e impossível de ignorar. Vocês construíram esse mundo, nós somos apenas o resultado dele. Nesse sentido, combater a Akatsuki sem questionar o sistema é como tentar destruir um espelho. Você pode quebrá-lo, mas o reflexo já foi visto. A Akatsuki não ameaça o mundo ninja porque ela é forte, ela ameaça porque faz sentido. E para entender por que esse grupo funciona tão bem, é preciso enxergar que a Akatsuki não é apenas uma organização, ela é uma arquitetura simbólica da dor.
Como a Akatsuki funciona simbolicamente. Quando o amor morre, a esperança acaba e a pátria falha, o que sobra para unir aqueles que sobreviveram? À primeira vista, a Akatsuki parece apenas uma organização criminosa de elite. Ninjas extremamente perigosos, todos desertores, todos marcados por traumas profundos, todos com bandanas riscadas, um gesto simples, mas profundo. Eles não abandonaram apenas suas vilas, eles romperam o pacto simbólico com o mundo. Mas o verdadeiro funcionamento da Akatsuki não está no que ela faz, está em como ela se organiza. E isso revela algo simbólico. Eles sempre operam em duplas, nunca sozinhos, nunca em grandes grupos. Porque trauma não se sustenta no vazio, trauma precisa de espelho. Cada dupla é uma ferida conversando com outra ferida, um validando o abismo do outro. Psicologicamente, isso é codependência traumática. Simbolicamente, é reconhecimento silencioso de que ninguém ali conseguiria existir sozinho sem desmoronar. Eles não se curam juntos, eles se confirmam. Os mantos são idênticos, não há personalização, não há distinção. O manto da Akatsuki apaga o indivíduo para dar lugar à função. Aqui, o eu não importa mais, só a missão. No dicionário simbólico, roupas iguais indicam dissolução da identidade pessoal em favor de algo maior, seja um exército, uma seita ou uma ideologia. Eles não vestem aquilo para parecerem unidos, eles vestem porque já desistiram de ser alguém fora da dor. Os anéis. Cada um tem o seu, cada um ocupa uma posição específica. À primeira vista é unidade, mas é uma unidade frágil. Anéis simbolizam ciclos, alianças, promessas eternas. Mas aqui não há casamento, não há vínculo afetivo. É uma falsa unidade, uma união mantida não por amor, mas por propósito compartilhado. Se o propósito cair, tudo desmorona. E então, as nuvens vermelhas. Talvez o símbolo mais poderoso. Nuvens representam o céu, o divino, o inevitável, mas essas nuvens são vermelhas. Elas não trazem chuva, trazem sangue. Elas são a chuva da guerra permanente. A lembrança visual de que onde a Akatsuki passa, o céu não chora água, chora lágrimas de sangue. Eles não querem se esconder do passado, eles vestem o passado. E é aqui que o entendimento se fecha. A Akatsuki não é uma família. Famílias curam, mesmo que falhem. A Akatsuki é uma aliança entre feridos, um pacto de sobrevivência emocional, um acordo silencioso de não olhar para trás. Eles não se amam, eles se toleram porque compartilham a mesma ferida aberta. E isso os torna extremamente eficientes e profundamente instáveis. Porque quando a dor é o cimento, a estrutura só se mantém enquanto o sofrimento continuar fazendo sentido. Mas acima de todas as diferenças, há uma única ideia que mantém essa aliança de pé. Uma ideia simples, brutal e impossível de esquecer. A ideia que une todos, paz pela dor. O que acontece quando alguém perde a fé na paz, mas ainda se recusa a aceitar o caos? A Akatsuki não é unida por amizade, nem por lealdade, nem por sonhos compartilhados. Ela é unida por uma negação profunda. Ninguém ali acredita mais na paz ingênua, na paz dos tratados, na paz das vilas que assinam acordos com uma mão, enquanto escondem armas com a outra. Todos ali já acreditaram nisso um dia, e todos foram traídos por essa crença. Por isso, a ideia que os conecta não é esperança, é desencanto organizado. A Akatsuki nasce no momento exato em que a alma humana diz: se a paz não funciona, então o sofrimento terá que funcionar. Cada membro responde a essa falência da esperança de um jeito diferente. Alguns escolhem o controle. Se o mundo é caótico, então alguém precisa segurar as rédeas. O controle vira anestesia, vira ilusão de ordem, vira tentativa desesperada de impedir que a dor volte a acontecer. Outros escolhem o fanatismo. Quando tudo perde sentido, a ideia absoluta se torna abrigo. Não importa se é cruel, não importa se é extrema, o fanatismo protege da dúvida, e a dúvida dói mais que a violência. Alguns transformam a dor em arte.
porque criar é a única forma de dar significado ao trauma. Explosões viram linguagem, destruição vira expressão. Se o mundo vai acabar, que ao menos seja bonito. Outros escolhem o dinheiro, não por ganância, mas por descrença total em valores morais. Se tudo é mentira, então só o poder concreto importa, e poder nesse mundo sempre foi comprado. Alguns escolhem a ciência, não a ciência da cura, mas a ciência da experimentação. O corpo vira campo de testes, a dor vira dado estatístico, a humanidade vira variável descartável. E há aqueles que escolhem o sacrifício, porque em algum lugar profundo ainda acreditam que alguém precisa sofrer para que o mundo mude, mesmo que esse alguém seja o próprio mundo inteiro. E é aqui que tudo se conecta. Eles discordam sobre métodos, discordam sobre intensidade, discordam até sobre o futuro, mas todos concordam em uma coisa: o mundo só muda quando sofre. Essa é a tese silenciosa da Akatsuki, não escrita, não debatida, mas sentida por todos. No fundo, cada membro da Akatsuki é apenas uma resposta diferente à mesma pergunta impossível: como impedir que a dor se repita se o mundo só aprende quando sangra? Eles não querem destruir por prazer, eles querem ensinar pela ferida. E é isso que torna a Akatsuki tão perturbadora, porque sua lógica não é irracional, ela é emocionalmente coerente, errada, cruel, mas compreensível. Quando olhamos para a Akatsuki como um todo, não vemos um grupo, vemos um painel fragmentado, um mosaico onde cada peça carrega um trauma diferente da mesma guerra. A Akatsuki como mosaico de traumas. O que acontece quando a dor deixa de ser um evento e passa a ser uma identidade? Se a Akatsuki fosse o único vilão, ela teria um rosto, um nome, um objetivo claro. Mas a Akatsuki não é uma pessoa, ela é um corpo coletivo, feito de fragmentos humanos que se quebraram em guerras diferentes, em infâncias diferentes, em perdas que nunca cicatrizaram. Ela não anda, ela se arrasta pela história de Naruto como um mosaico vivo de traumas. Cada membro chegou ali por um caminho distinto, mas todos pararam no mesmo lugar simbólico. O ponto em que a dor deixa de ser algo que aconteceu e passa a ser algo que define quem você é. Por isso, a Akatsuki não recruta por ideologia, ela não convence, ela reconhece. Ela olha para alguém e pergunta sem palavras: qual ferida te trouxe até aqui? E só entra quem responde com o corpo inteiro. Kakuzu não acredita em pessoas, ele acredita em dinheiro. Porque dinheiro não abandona, não trai, não morre numa missão mal planejada. Sua dor virou cálculo, seu trauma virou contabilidade emocional. Deidara transforma trauma em arte, porque só um instante da explosão dá sentido ao vazio que ficou depois da perda. Ele não cria para viver, ele cria para sentir algo, nem que seja por um segundo. Sasori rejeita a carne, porque a carne falha, envelhece, sangra e morre. Ele transforma pessoas em bonecos, como quem tenta congelar o momento antes da perda. Controle absoluto é a resposta dele ao abandono. Hidan entrega o corpo à dor infinita, porque para ele, sofrer é a única forma de pertencimento. Se dói, é real. Se dói, é sagrado. Conan dobra o papel como quem tenta reorganizar o mundo, criando ordem estética onde só houve ruína. Ela não quer destruir, ela quer dar forma ao caos que viveu. E Itachi não se encaixa. Ele sangra por todos os lados ao mesmo tempo. Seu trauma não vira loucura nem espetáculo, vira sacrifício silencioso, o arquétipo do guardião que aceita ser odiado para proteger algo maior. Perceba, nenhum deles representa apenas uma ameaça externa. Cada um é o destino psicológico possível depois do trauma. A Akatsuki é um catálogo sombrio de respostas humanas à dor. Controle, fanatismo, arte, cinismo, ciência, autoimolação. Não existe um vilão Akatsuki, existe um espelho quebrado, onde cada fragmento reflete uma pergunta que ninguém conseguiu responder direito.
Por isso, quando eles se reúnem, não formam uma família, formam um pacto entre feridos. Não se amam, não confiam, apenas coexistem, unidos pela certeza de que o mundo os quebrou primeiro. E é justamente desse mosaico de traumas que vai surgir uma das figuras mais perigosas de todas. No centro dessa constelação de dor, nasce alguém que decide parar de fugir e começa a se colocar como Deus. Nagato, Pen, o Deus que nasce da impotência. Arquétipo, o herói ferido, tirano benevolente. Símbolo central, Rinnegan, o ciclo da dor. O que acontece quando alguém sofre tanto que decide transformar a dor em lei universal? No começo, Nagato não queria ser Deus. Ele não sonhava com tronos, nem com reverência. Ele era apenas uma criança em um mundo onde a guerra chegava antes da infância terminar. A primeira lição que Nagato aprende não vem de um livro, nem de um mestre. Ela vem do chão frio, do corpo dos pais estendido, da fome, do medo, do abandono absoluto. Ali, algo se quebra, não de forma espetacular, mas silenciosa. É o tipo de fratura que não sangra por fora, mas redefine tudo por dentro. O Rinnegan desperta, mas não apenas como um presente, como um fardo emprestado. Porque o Rinnegan não é apenas poder, ele é visão total. É enxergar o mundo inteiro como um sistema de causa e efeito. Dor gera ódio, ódio gera violência, violência gera mais dor. E Nagato passa a ver esse ciclo com clareza insuportável. Quando Yahiko surge, algo raro acontece. Pela primeira vez, a dor não é o centro. A esperança ousa existir. Yahiko acredita em algo simples e, por isso mesmo, revolucionário. Que as pessoas podem escolher não repetir o ciclo. Que a bondade não é ingenuidade, mas coragem. Que a paz pode nascer do diálogo, não do trauma. Nagato observa e acredita, não porque seja forte, mas porque precisa acreditar. Porque Yahiko representa a última prova viva de que o sofrimento não precisa vencer. Quando Yahiko morre, não é apenas uma perda afetiva, é uma falência simbólica. Ali, Nagato não perde um amigo, ele perde a hipótese da bondade. Psicologicamente, esse é o ponto de ruptura total. Todo trauma infantil retorna de uma vez só. A impotência, a sensação de que nada muda, de que nada aprende, de que nada melhora. E então nasce Pen, não como um vilão comum, mas como um deus ferido. Na psicologia profunda, esse arquétipo é devastador. É aquele que sofre tanto que passa a acreditar que sua dor o torna moralmente superior. Se eu sofri mais, então eu sei mais. Se eu perdi tudo, então eu tenho o direito de decidir por todos. Nagato não quer governar o mundo, ele quer explicá-lo, ele quer torná-lo compreensível, controlável. O Rinnegan se torna o símbolo perfeito dessa lógica. Se todos experimentam a dor máxima, todos aprenderão, todos entenderão, todos serão iguais. Mitologicamente, Pen ecoa figuras conhecidas da humanidade, os falsos messias que prometem salvação pela punição, os deuses do castigo que acreditam purificar pelo sofrimento, as entidades apocalípticas que veem o mundo como algo que precisa ser quebrado para ser corrigido. Para Nagato, a dor não é crueldade, é pedagogia. Ele não destrói vilas por prazer, ele destrói para ensinar, para gravar na memória coletiva aquilo que ele acredita que o mundo se recusa a aprender sozinho. O problema é que todo Deus ferido confunde trauma com verdade absoluta. E quando alguém acredita que sua dor o autoriza a decidir o destino dos outros, o diálogo deixa de existir, a empatia se transforma em sentença, a compaixão vira controle. No fim, Nagato se torna aquilo que mais temia, um mundo onde a dor não é superada, apenas institucionalizada. E é nesse silêncio pesado, deixado após a destruição, que resta apenas uma figura, a única que ainda acredita não na dor, mas na memória do que eles foram antes. Enquanto Pen transforma sofrimento em doutrina, alguém permanece ao seu lado, não por concordar, mas por lembrar.
Porque quando tudo vira ruína, às vezes, a única forma de resistir é não esquecer quem você amou e quem você prometeu ser. Conan, a fé que sobrou. Arquétipo, a guardiã, a devota. Símbolos, papel, chuva, asas. O que resta quando a esperança morre, mas a lealdade se recusa a ir embora? Conan nunca foi o centro da história e talvez por isso seja tão essencial. Enquanto o mundo ninja grita, disputa, conquista e destrói, Conan permanece em silêncio, como a chuva constante de Amegakure que não anuncia nada, mas nunca para de cair. Ela não lidera, ela não decide o destino do mundo, ela apenas fica. E ficar às vezes é o gesto mais pesado de todos. Conan nasce na mesma ferida que Nagato e Yahiko, órfã, sozinha, sem vila, sem mito fundador, sem promessa de futuro. Mas diferente deles, ela nunca tentou explicar o mundo, nunca tentou mudá-lo à força. Ela aprendeu a sobreviver emocionalmente dentro dele. Psicologicamente, Conan carrega um luto que nunca se encerra. A morte de Yahiko não vira discurso, não vira ideologia, ela vira presença constante. Sua identidade passa a existir em torno do outro, primeiro Yahiko, depois Nagato, não por submissão, mas porque para alguém que perdeu tudo cedo demais, a lealdade vira abrigo. E então existe o papel que ela dobra, rasga, molda e transforma, um símbolo delicado e brutal. O papel é frágil, como a infância que ela perdeu, como a esperança que nunca teve tempo de amadurecer. Mas o papel também envolve, protege, guarda memórias. Conan constrói asas com aquilo que o mundo pisaria sem pensar. Ela transforma algo descartável em estrutura e a perda em forma. Mitologicamente, Conan ecoa figuras antigas, as sacerdotisas que guardam templos em ruínas, as viúvas simbólicas que permanecem fiéis à ideia do que foi, mesmo quando o presente já se corrompeu. Ela não acredita plenamente no plano da Katsuki. Ela não acredita que a dor por si só salvará o mundo. Ela acredita em Nagato. Conan representa o arquétipo mais doloroso da fé, a fé que continua mesmo quando Deus já se perdeu, a fé que não é cega, mas é incapaz de abandonar. Enquanto Nagato se torna Pain, Conan se torna guardiã da memória do menino que ele foi. Ela vê o Deus ferido, mas ainda enxerga a criança que acreditou no amanhecer. Por isso, ela não o confronta com discursos, ela o acompanha em silêncio, com presença, com chuva. No fundo, Conan não luta por um mundo novo, ela luta para que o passado não seja completamente apagado. Conan é a prova de que nem toda tragédia gera ódio. Algumas geram permanência, outras geram cuidado, e algumas geram uma fé que dói demais para ser abandonada. E quando até essa fé é colocada à prova, quando permanecer deixa de ser possível, entra em cena o homem que transformou o amor em crime e o sacrifício em sentença, porque há dores que se tornam ideologia e há dores que se transformam em silêncio absoluto, aquele que aceita ser odiado para impedir que o mundo desmorone de vez. Itachi Uchiha, o sacrifício que não pede perdão. Arquétipo, o mártir trágico. Símbolo, Sharingan, o olho que vê demais. O que acontece quando alguém que enxerga todas as escolhas e descobre que nenhuma é justa? Itachi Uchiha não é um vilão comum, ele também não é um herói disfarçado, ele é algo mais desconfortável. Itachi é o personagem que quebra o eixo moral do público, porque ele não escolhe entre o bem e o mal, ele escolhe entre catástrofes. Desde cedo, Itachi vê demais. Seu Sharingan não é apenas um poder ocular, é um símbolo brutal da consciência excessiva. Ver demais significa compreender cedo demais.
Entender a política antes da infância acabar. Perceber que vilas não são lares, são máquinas de guerra com bandeiras. Psicologicamente, Itachi vive em estado permanente de culpa extrema, não a culpa impulsiva, mas a culpa assumida. Ele escolhe carregar o peso que deveria ser coletivo. Isolamento emocional se torna sua única forma de coerência, e sua identidade se fragmenta em camadas. O irmão amoroso, o assassino histórico, o traidor necessário, o símbolo do ódio. Itachi aceita ser odiado, e isso não é fraqueza, é estratégia moral. Ele entende algo que poucos personagens em Naruto encaram de frente. A verdade nem sempre salva. Às vezes, ela destrói rápido demais. Ao exterminar o próprio clã, Itachi não mata apenas pessoas, ele mata um futuro possível para impedir um colapso maior. Ele não entra na Akatsuki por convicção, ele entra por exaustão moral. Quando todas as opções ferem alguém, Itachi escolhe ferir a si mesmo por completo. Mitologicamente, ele ecoa figuras antigas e sombrias, o bode expiatório que absorve o pecado da comunidade, o guardião que se torna monstro para proteger a fronteira, o herói trágico que sabe que nunca será celebrado. O Sharingan nesse contexto é cruelmente simbólico. Ver demais não ilumina, condena. Itachi não busca redenção pública, ele não escreve sua versão da história, ele constrói um vilão perfeito e veste essa pele até o fim. Itachi prova algo incômodo. Nem toda sombra nasce do ódio, algumas nascem do amor levado além do limite humano. E quando alguém vive tempo demais sendo aquilo que o mundo precisa odiar, algo dentro dele se parte de vez. Porque existe uma dor diferente daquela que nasce do sacrifício consciente. A dor de nunca pertencer a lugar nenhum. Porque se Itachi escolheu ser odiado para proteger o mundo, seu parceiro escolheu ser monstro apenas para não estar sozinho dentro dele. Kisame, o monstro que quer pertencer. Arquétipo, o guerreiro trágico. Símbolo, tubarão, o predador solitário. O que acontece quando alguém acredita tão profundamente que é um monstro que decide viver à altura dessa ideia? Kisame Hoshikage não tenta ser aceito, ele faz algo mais radical. Ele aceita a rejeição antes mesmo que o mundo precise pronunciá-la. Desde o início, Kisame se enxerga fora da forma humana, não como metáfora, como identidade. Seu corpo já é um sinal, dentes afiados, feições bestiais, presença ameaçadora. Mas o verdadeiro abismo não está na aparência, está na convicção. Psicologicamente, Kisame constrói sua identidade a partir da violência, não como prazer, mas como única linguagem que nunca o traiu. Ele aprende cedo que os princípios mudam, vilas mentem, ideias apodrecem, mas ordens claras ao menos dizem quem você deve ser. A rejeição que ele sofre não vem apenas de fora, ela se instala por dentro e vira alicerce. Se o mundo me chama de monstro, então serei o melhor deles. Sua lealdade não nasce de amor, nasce de necessidade existencial. Kisame não suporta a incoerência, ele não busca paz, ele busca sentido. E é por isso que Akatsuki o acolhe de um jeito único. Não porque o compreende, mas porque não exige que ele minta. A Akatsuki é o primeiro lugar onde Kisame não precisa fingir ser humano. Ali, ele não é exceção, é padrão. Seu símbolo mitológico é antigo, o demônio honrado, a criatura do abismo que protege uma ordem que o rejeita. O guardião que aceita ser odiado desde que isso deforma a própria existência. Como o tubarão, Kisame nunca para de nadar. Parar seria morrer. Refletir seria afundar. Sua espada não é apenas arma, é companhia, é fusão entre identidade e função. Ele não se pergunta quem é sem ela. E quando chega o momento final, Kisame não tenta escapar, não implora, não se contradiz. Sua morte não é derrota, é fidelidade absoluta ao papel que escolheu viver. Porque para Kisame, o pior destino não é morrer como monstro, é viver tempo demais tentando ser algo que nunca acreditou ser.
Se Kisame abraçou o monstro para continuar existindo, Sasori fará algo ainda mais radical. Ele tentará apagar a própria condição humana para nunca mais precisar sentir dor. Sasori, a negação da morte. Arquétipo, o artesão da imortalidade. Símbolo, marionetes, o controle absoluto. E se o verdadeiro terror não fosse morrer, mas perder tudo outra vez? Sasori não teme a morte como fim, ele teme a morte como perda. Perder pessoas, perder vínculos, perder aquilo que um dia fez o mundo parecer habitável. Ainda criança, Sasori aprende a lição mais cruel do mundo ninja. Tudo que você ama pode desaparecer, sem aviso, sem sentido, sem despedida. E algo nele se parte ali, não com um grito, mas com silêncio. Psicologicamente, Sasori desenvolve um trauma de abandono profundo. Não é apenas tristeza, é pânico diante da impermanência. Se tudo vai embora, então nada deve ir embora nunca mais. É nesse ponto que nasce sua obsessão, não pela arte, mas pelo controle. Sasori não cria marionetes porque ama manipulá-las. Ele cria marionetes porque objetos não morrem, objetos não abandonam, objetos não decepcionam. Transformar pessoas em bonecos é sua maneira de congelar o tempo antes que o luto volte a acontecer. Cada marionete é um cadáver que não pode mais partir. Cada fio é uma tentativa desesperada de manter o mundo exatamente onde ele estava antes da perda original. Sua dissociação emocional é completa. Sentir dói, logo, sentir precisa acabar. O próprio corpo de Sasori se torna uma marionete, não por vaidade, mas por coerência. Se a carne envelhece, se o coração sofre, então a carne é o problema. Então, o coração precisa ser substituído. Mitologicamente, Sasori ecoa figuras antigas e perigosas, os alquimistas que buscavam eternidade, os necromantes que recusavam o ciclo natural, os criadores que tentaram corrigir a existência, trocando o orgânico pelo imutável. Mas há algo profundamente trágico aqui. Ao tentar eliminar a dor, Sasori elimina também a vida. Sua arte não é celebração, não é expressão, não é beleza. Sua arte é um escudo, uma muralha contra o luto, uma negação absoluta do fato mais básico da existência humana. Tudo passa. E no fim, cercado por corpos perfeitos, Sasori permanece completamente só, porque tudo que não morre não tem vida. Se Sasori tentou vencer a dor congelando o tempo, Deidara fará o oposto. Ele transformará a impermanência em espetáculo e fará da destruição a única arte honesta que existe. Deidara, a estética da destruição. Arquétipo, o nihilista estético. Símbolo, explosão, o instante absoluto. E se o único sentido possível fosse existir por um segundo antes de desaparecer para sempre? Deidara não destrói por ódio, ele destrói por significado. Em um mundo cercado por permanência, por legados, por poder acumulado, por controle absoluto, Deidara escolhe o oposto, ele escolhe o instante. Psicologicamente, Deidara carrega uma necessidade extrema de reconhecimento. Não reconhecimento moral, não admiração ética, mas ter a atenção nele. Ser visto, ser lembrado, nem que seja por um clarão. Tudo que dura demais para Deidara começa a cheirar a morte lenta. Instituições apodrecem, ideologias se fossilizam, corpos envelhecem, ideias viram dogmas. O que permanece tempo demais deixa de ser verdadeiro. A explosão, então, se torna sua linguagem, porque a explosão não pode ser possuída, não pode ser arquivada, não pode ser corrigida depois. Ela acontece e acabou. Enquanto Sasori tenta negar a morte congelando o tempo, Deidara a abraça acelerando tudo. Sua oposição ao controle é visceral. Ele odeia marionetes, odeia permanência, odeia qualquer coisa que se pretenda eterna. Por isso, sua arte vive no limite entre criação e suicídio. Cada explosão é também um flerte com o próprio fim. Seu impulso autodestrutivo não é acidente, é coerência estética.
Mitologicamente, Deidara ecoa figuras antigas e perigosas, o artista maldito que queima a própria obra, o trickster caótico que ridiculariza deuses e reis, a força dionisíaca que invade a ordem para lembrar que nada é sólido demais para ruir. Ele não quer vencer batalhas, vitória é duração, vitória é continuidade. Deidara quer o impacto. Ele quer que o mundo pare por um segundo e não consiga olhar para outro lugar. Olhem para mim, diz cada explosão, porque daqui a pouco não restará nada. No fundo, Deidara não luta contra o mundo, ele luta contra o esquecimento e escolhe a forma mais violenta de memória, aquela que só existe no exato momento em que tudo se desfaz. Se Deidara transforma o vazio em arte, Hidan fará algo ainda mais radical. Ele transformará a dor em devoção e fará da própria imortalidade uma prisão sagrada. Hidan, o fanatismo como identidade, arquétipo, o fanático, o carrasco ritual, símbolo, imortalidade sem propósito. O que acontece quando a violência deixa de ser dor e passa a ser fé? Hidan não carrega o peso que os outros carregam, não há culpa em seus olhos, não há luto em seus gestos, não há rachadura por onde a empatia possa entrar. E é exatamente isso que o torna o mais perturbador de todos eles. Enquanto Akatsuki nasce da dor reprimida do mundo ninja, Hidan nasce de algo ainda mais assustador, a negação total da consciência moral. Ele não sofre e por isso mesmo não aprende. Psicologicamente, Hidan é o retrato do sadismo ritualizado. A dor do outro não o afeta emocionalmente, ela apenas confirma algo. Cada grito é uma oração, cada ferida é um símbolo, cada morte é um gesto de devoção. Hidan não mata por raiva, não mata por vingança, não mata por ideologia política. Ele mata porque acredita. Sua identidade foi completamente dissolvida no dogma. Não existe Hidan fora de Jashin. Não existe desejo próprio, conflito interno ou dúvida. E onde não há dúvida, não há humanidade. Mitologicamente, Hidan ecoa figuras antigas e recorrentes na história humana. O sacerdote da morte, que executa em nome do divino. O carrasco sagrado, que não se vê como criminoso. O fanático, que transforma violência em virtude moral. Ele não se sente mal, ele se sente correto. E essa é a diferença mais perigosa de todos. Sua imortalidade nesse contexto não é bênção, é ironia cruel, porque viver para sempre sem consciência é viver sem transformação, sem arrependimento, sem possibilidade de redenção. Hidan não evoluiu, não caiu, não desperta. Ele apenas repete, e cada repetição esvazia ainda mais o sentido da vida, que ele insiste em preservar. Sua eternidade não é poder, é estagnação absoluta. Enquanto os outros membros da Akatsuki são tragédias em movimento, Hidan é um círculo fechado, um ritual que nunca termina, um corpo que respira sem alma para acompanhar. No fim, Hidan não representa o ódio, ele representa algo pior, a certeza cega de estar certo. Se Hidan é a fé sem consciência, Kakuzu será o oposto complementar, um homem que transformou o valor da vida em cálculo e vestiu o dinheiro como escudo contra o medo mais antigo de todos. Kakuzu, a ganância como armadura contra a morte. Arquétipo, o mercenário eterno. Símbolos: corações costurados, vidas acumuladas. O que resta de um homem quando a única coisa que ele teme é deixar de existir? Kakuzu não levanta bandeiras, não pronuncia discursos, não promete futuros, ele sobrevive. Enquanto outros membros da Akatsuki ainda falam de paz, justiça ou dor como lição, Kakuzu já ultrapassou essa fase. Ele não acredita em ideias porque ideias morrem. Ele acredita apenas naquilo que dura. E para ele, durar é vencer. Desde cedo, Kakuzu aprendeu a lição mais brutal do mundo ninja. Valores não salvam ninguém, laços falham, vidas traem, deuses se calam, só o tempo permanece. Psicologicamente, Kakuzu é movido por um medo primitivo e absoluto da morte. Não o medo poético, existencial, filosófico, mas o medo cru, o medo de desaparecer sem deixar rastro.
Para lidar com isso, ele substitui vínculos por números, afeto por cálculo, memória por acúmulo. Ele não coleciona amigos, ele coleciona corações. Cada coração costurado ao seu corpo é uma vida roubada do esquecimento, uma extensão artificial da própria existência. Um lembrete constante de que enquanto outros caem, ele continua. Seu corpo não é apenas um corpo, é um cofre ambulante, um arquivo de mortes, um monumento grotesco à recusa de partir. Mitologicamente, Kakuzu ecoa figuras antigas e condenadas, o avarento, que acumula riquezas e termina soterrado por elas. O homem que faz pactos sucessivos, acreditando que o próximo o salvará. O Fausto, que vende tudo, ética, empatia, humanidade, em troca de mais um dia. Mas há uma ironia cruel nisso tudo. Quanto mais Kakuzu vive, menos ele vive de verdade. Ele atravessa séculos sem criar raízes, sem deixar saudades, sem permitir que algo importe o suficiente para doer. Enquanto outros buscam paz, Kakuzu busca tempo. Tempo suficiente para não precisar sentir, para não sofrer perdas, para não encarar o vazio que existe por trás da sobrevivência sem propósito. No fim, Kakuzu prova algo incômodo. Viver muito não é o mesmo que viver bem, e existir sem sentido é apenas uma forma lenta de morte. Se Kakuzu tentou enganar a morte acumulando vidas, Orochimaru irá mais longe, não para sobreviver ao fim, mas para reescrever as regras da própria natureza, mesmo que isso custe tudo o que ainda nos torna humanos. Orochimaru, a transgressão sem ética. Arquétipo, o cientista profano. Símbolo, a serpente, renovação distorcida. O que acontece quando o desejo de conhecer ultrapassa qualquer limite e deixa de reconhecer o valor da vida? Orochimaru nunca buscou pertencimento, nunca buscou redenção, nunca buscou paz. Desde o início, ele caminhou em outra direção. Enquanto Akatsuki nasce da dor coletiva, da perda, da guerra, do trauma, Orochimaru nasce de algo mais frio, a recusa absoluta de aceitar a finitude. Ele não sofre como Nagato, não crê como Conan, não sacrifica como Itachi, não busca coerência como Kisame. Orochimaru observa. Psicologicamente, ele é movido por um narcisismo silencioso e profundo. Não o narcisismo do ego inflado, mas o do homem que se enxerga como exceção às regras do mundo. A morte para ele não é um mistério sagrado, é uma falha técnica, um erro de projeto, algo que pode e deve ser corrigido. Sua curiosidade não conhece empatia, não porque ele seja incapaz de senti-la, mas porque ele considera irrelevante diante do conhecimento. Orochimaru não teme a dor do mundo, ele teme não existir para observá-la. Cada experimento, cada corpo trocado, cada vida descartada é apenas um degrau em uma direção a um objetivo maior. Permanecer consciente enquanto tudo ou mais desaparece. A serpente que o representa não simboliza renovação espiritual, simboliza a troca infinita de pele sem transformação interna. Mudar de forma, sem jamais mudar de essência. Mitologicamente, Orochimaru ecoa figuras antigas e perigosas, os alquimistas que ultrapassaram o divino, o Prometeu que rouba o fogo sem qualquer intenção de iluminar os outros, o cientista que separa conhecimento de responsabilidade. Ele sabe demais e justamente por isso perdeu qualquer freio moral. Sua presença na Akatsuki sempre foi instável, porque apesar de tudo, a Akatsuki ainda carrega um paradoxo ético. Ela nasce da dor para impor uma lógica ao mundo. Orochimaru não quer lógica, ele quer liberdade absoluta para experimentar. Sua saída da Akatsuki revela algo essencial. A Akatsuki aceita dor, aceita sacrifício, aceita até monstros, mas não aceita um ego que exista apenas para si mesmo. Ele foi rejeitado porque não compartilha do mesmo vazio coletivo. Seu vazio é solitário e isso o torna incompatível. No fim, Orochimaru representa o terror mais moderno de todos, o conhecimento sem ética, a ciência sem limite, a mente brilhante que esqueceu por que deveria se importar.
Quando até monstros ainda carregam dor, ideologia ou desejo, surge algo ainda mais inquietante. Uma entidade que não sente, não escolhe, apenas existe para manipular o destino desde antes de qualquer consciência. Zetsu, a sombra anterior à sombra. Arquétipo, o parasita, o observador. Símbolo, a dualidade branca e preta. E se o maior mal não fosse aquele que sente ódio, mas aquele que nunca sentiu nada? Zetsu não grita, não chora, não entra em colapso. Ele apenas observa. Enquanto todos na Akatsuki carregam uma ferida aberta, traumas, perdas, crenças distorcidas, tentativas desesperadas de dar sentido ao mundo. Zetsu está em outro plano. Ele não reage à dor, ele precede a dor. Zetsu não nasce de um evento traumático, ele não nasce de uma função. Psicologicamente, ele é perturbador justamente porque não possui um eu reconhecível. Não há culpa, não há desejo, não há conflito interno, apenas tarefa. Sua identidade não é construída, é programada. A dualidade do corpo branco e preto não representa escolha moral, representa camadas de execução. Duas faces do mesmo mecanismo, operando antes mesmo que os outros personagens saibam que estão jogando um jogo. Zetsu é a prova de algo incômodo. Nem toda maldade nasce da dor. Algumas nascem da ausência completa de subjetividade. Ele se infiltra no mundo como um fungo invisível, crescendo nos cantos esquecidos da história, alimentando-se de decisões alheias. Mitologicamente, Zetsu ecoa figuras ainda mais antigas que os deuses. O trickster cósmico que não cria o caos, apenas o direciona. A entidade manipuladora que não governa, a mão invisível que garante que o destino siga exatamente o caminho planejado. Ele não precisa lutar porque não acredita em vitória. Zetsu garante que os outros lutem. Ele planta informações, distorce verdades, preserva ódios antigos, mantém ciclos girando. Enquanto todos acreditam estar fazendo escolhas, Zetsu apenas confirma se o roteiro está sendo seguido. E talvez o aspecto mais aterrador seja esse. Zetsu não é cruel, não é sádico, não é ideológico. Ele é inevitável. No mosaico de traumas da Akatsuki, Zetsu é a única peça que não representa uma resposta à dor, mas a origem estrutural do próprio ciclo. Ele não é a sombra do mundo, ele é a sombra antes da sombra. Depois de entender a força que manipula tudo sem emoção, chegamos à máscara mais enganosa de todos. O personagem que ri, tropeça e brinca, enquanto talvez esconde a dor mais profunda e explosiva de toda a Akatsuki. Tobi, o riso como mecanismo de defesa absoluto. Arquétipo, o trickster fragmentado. A criança ferida. Símbolo, a máscara cômica. O riso como escudo psíquico. E se o riso não fosse sinal de alegria, mas o último escudo antes do colapso da identidade? Antes de ser Obito, antes da dor ganhar nome, antes da tragédia se tornar ideologia, antes da perda virar projeto de mundo, existe Tobi. E isso é crucial, porque Tobi não é apenas um disfarce narrativo. Tobi é uma estrutura psíquica viva, uma persona, um estado psicológico em movimento, uma entidade provisória criada para impedir o colapso total. Enquanto Akatsuki caminha como um cortejo fúnebre, fria, silenciosa, solene, carregando o peso de guerras, lutos e ideais distorcidos, Tobi surge como uma dissonância viva. Ele tropeça, ele ri alto demais, ele fala demais, parece não entender a gravidade de nada, infantil, cômico, errático, quase inofensivo. Mas isso não é humor, isso é defesa psíquica em estado bruto. Tobi não é leveza, Tobi é o som da mente tentando não quebrar. Quando a dor ultrapassa o limite do suportável, a psique não enfrenta, ela recua, ela fragmenta, ela cria máscaras, ela retorna a estágios mais primitivos de existência. Tobi é isso, não um avanço, uma regressão traumática. Ele não representa Obito depois da dor, ele representa Obito antes dela, ou mais precisamente, Obito fingindo desesperadamente que a dor nunca aconteceu. O riso constante não é alegria, é negação ativa da realidade.
Cada piada é um tijolo erguido contra a memória. Cada gesto exagerado é um pedido silencioso. Não me façam olhar para dentro. Toby ri porque, se parar, ele lembra. Toby não é apenas um personagem, ele é aquilo que Naruto poderia ter se tornado se tivesse escolhido rir para não sentir. Ambos carregam solidão, ambos enfrentam rejeição, ambos usam a leveza como linguagem, mas o sentido é oposto. Naruto transforma a dor em vínculo, Toby transforma a dor em caricatura. Naruto ri para se conectar, Toby ri para se esconder. Um usa o riso como ponte, o outro como muro, e é isso que torna Toby tão inquietante. Ele não é o oposto do herói, ele é o atalho errado, o desvio emocional, a escolha que parece mais leve, mas leva ao abismo. Mitologicamente, Toby encarna o Trickster, Loki, Hermes, o bobo sagrado, a figura que quebra regras e revela verdades escondidas. Mas aqui o arquétipo está corrompido. O Trickster clássico subverte para libertar, Toby subverte para não encarar. O humor deixa de ser revelação e se torna anestesia. Ele fala demais para não pensar, brinca demais para não lembrar, ri demais para não sentir. O riso que deveria libertar passa a aprisionar. Narrativamente, Toby é uma armadilha perfeita. Ele faz o espectador baixar a guarda, dissolve a tensão, quebra o clima solene da Akatsuki, mas por trás da máscara laranja não há leveza. Há o trauma mais comprimido da série, compactado, reprimido, fragmentado, esperando o momento de colapsar. Quando a máscara cai, não é apenas um vilão que surge, é o colapso de uma identidade, é o riso se transformando em silêncio, é a piada virando sentença, é a persona morrendo para dar lugar ao trauma bruto. Toby não era apenas um personagem engraçado, ele era uma estrutura de sobrevivência. E depois de atravessar cada trauma individual, cada ferida, cada fragmento de identidade, chegamos à engrenagem invisível, o sistema que transforma a dor em organização, luto em estratégia e sofrimento em algo muito mais perigoso do que a vilania, um sistema que transforma trauma em estrutura. Depois do indivíduo fragmentado, surge a máquina, a dor deixa de ser pessoal e passa a ser operacional. Como a Akatsuki funciona e por que isso assusta? E se o maior terror não fosse o caos, mas uma organização perfeita, construída sobre a dor humana? A Akatsuki nunca foi um bando de loucos poderosos, nunca foi desordem, nunca foi impulso. Ela é precisa, e é exatamente isso que a torna assustadora. Porque o verdadeiro horror não nasce do improviso, nasce quando o sofrimento encontra estrutura. No centro da Akatsuki existe uma lógica fria, quase administrativa. Cada detalhe carrega função, cada símbolo carrega uma morte anterior. Eles não agem como vilões, agem como um sistema alternativo. Um sistema fundado não em esperança, mas em fraturas humanas. Nada na Akatsuki é individual demais. Eles nunca andam sozinhos. As duplas não existem por camaradagem, existem por compensação psicológica. Um fala demais, o outro silencia. Um explode, o outro calcula. Um sente demais, o outro já não sente nada. Cada dupla é um microcosmo da própria organização. Dois traumas que se equilibram para não colapsar. Não é amizade, é engenharia emocional. Na Akatsuki, o anel importa mais que o nome, porque o anel não representa quem eles são, representa quem eles deixaram de ser. Aquele objeto ocupa o lugar da vila, do clã, da família, do passado. Eles não pertencem mais a um território, pertencem a uma função dentro da dor coletiva. O anel diz: você não precisa mais lembrar de quem foi, basta cumprir seu papel. Poucos símbolos em Naruto são tão silenciosamente violentos. A bandana riscada não é revolta, é luto definitivo. Não há desejo de retorno, não há nostalgia. A vila morreu dentro deles. Ao riscar o símbolo, eles não renegam apenas uma nação, eles enterram a ideia de pertencimento. A Akatsuki começa exatamente onde o vínculo acaba. Aqui está o detalhe mais irônico. A Akatsuki não vive fora do sistema ninja, ela vive dele.
Eles são mercenários baratos, aceitam missões que as vilas fingem não contratar, desestabilizam países inteiros, criam guerras indiretas e lucram com o próprio colapso do mundo que os rejeitou. Eles não quebram o sistema, eles o revelam. Cada missão é um espelho da hipocrisia das nações. Cada pagamento é uma confissão silenciosa. A Akatsuki é o território mais eficiente possível, porque nasce do sistema, usa o sistema e expõe o sistema. Ela não promete um mundo melhor, promete coerência. Se o mundo é violento, ela será a consequência organizada dessa violência. Eles não querem destruir o mundo, querem provar que tudo já estava quebrado. A Akatsuki não assusta por sua força, ela assusta porque funciona, porque transforma dor em método, trauma em estratégia, perda em lógica. E quando o sofrimento vira organização, o mal deixa de parecer exceção e passa a parecer inevitável. Por trás dessa engrenagem perfeita, existe uma mente que não luta na linha de frente, apenas observa, ajusta e direciona, como alguém que decide que o mundo inteiro precisa sentir a mesma dor que ele sentiu. Obito nas sombras, o arquiteto do desespero. E se o maior vilão não fosse quem destrói o mundo, mas quem decide que a realidade não merece continuar existindo? Antes de ocupar o centro do palco, Obito é ausência. Ele não grita, não lidera em voz alta, ele age como ideia, como uma sombra que não empurra, apenas inclina o mundo lentamente para o abismo. Enquanto a Akatsuki se move, luta e sangra, Obito observa. Ele não participa da dor, ele a organiza. Obito não quebrou de uma vez, ele se separou. Quando a dor se torna grande demais para ser vivida, a mente encontra outro caminho. Não sentir, não aceitar, não estar ali por inteiro. Obito permanece vivo, mas emocionalmente deslocado. A realidade para ele tornou-se insuportável, não por ser cruel, mas por ser definitiva. Rin morreu, e com ela morreu a possibilidade de um mundo justo, e Obito nunca aceitou isso. Ele não perdeu apenas alguém, perdeu uma ideia de mundo, o sonho de que o esforço seria recompensado, de que o sacrifício teria sentido, de que amar alguém seria seguro. Quando essa ideia ruiu, Obito não se tornou cínico como Kakuzu, nem fanático como Hidan, nem nihilista como Deidara. Ele se tornou idealista demais, idealista ao ponto de negar a própria realidade. Já o luto exige algo insuportável, aceitar que o mundo segue, mesmo depois da perda. Obito se recusa. Ele não quer destruir o mundo porque o odeia. Ele quer substituí-lo porque não suporta vivê-lo. A realidade falhou com ele. Então, ele decide criar outra. Uma onde ninguém morre, onde ninguém sofre, onde ninguém precisa lidar com a ausência. Mas esse mundo exige um preço: abrir mão da liberdade. Mitologicamente, Obito é o falso salvador, não aquele que conduz a luz, mas aquele que promete descanso absoluto. Ele não diz lutem, ele diz durmam. O Tsukiyomi Infinito não é um plano de dominação, é um anestésico cósmico, um sonho eterno para quem não suporta mais acordar. Sob Obito, a Akatsuki muda de natureza. Ela deixa de ser um reflexo da dor do mundo e passa a ser um instrumento de negação da realidade. A dor já não precisa ser enfrentada, ela precisa ser apagada. E é aqui que Obito se revela plenamente, não como um homem que odeia o mundo, mas como alguém que perdeu a coragem de vivê-lo. Obito não é o caos, é o silêncio que veio depois do colapso. Ele não busca vingança, busca substituição, porque para ele, aceitar a realidade seria aceitar que a dor venceu, e isso ele nunca permitiu. Quando a dor parece insuportável, a ilusão deixa de ser mentira e passa a parecer misericórdia. O Tsukiyomi Infinito, a ilusão como fuga do luto. E se a maior violência não fosse causar dor, mas impedir que ela seja sentida? O plano final da Akatsuki nunca foi conquistar territórios, nunca foi governar nações, nunca foi erguer o império. O plano final é silencioso, indolor e sedutor. Um mundo onde ninguém chora, porque ninguém lembra do que perdeu. O Tsukiyomi Infinito se apresenta como misericórdia, um céu eterno, uma lua que observa tudo, e abaixo dela, milhões de corpos adormecidos sorrindo. Cada pessoa recebe exatamente aquilo que mais desejou: o amor perdido, a infância roubada, o futuro que nunca aconteceu.
Não há guerra, não há rejeição, não há luto, mas também não há escolha. Psicologicamente, o Tsukiyomi Infinito é o retrato máximo da fuga. Não se trata de curar a dor, trata-se de evitá-la para sempre. O luto exige tempo, exige atravessar o vazio, exige aceitar que algo foi perdido e não voltará. A Akatsuki não suporta isso, porque aceitar a impermanência significa admitir que o sofrimento faz parte da vida, e para eles, isso é inaceitável. Então, a solução é simples: apagar a realidade. Mitologicamente, o Tsukiyomi Infinito ecoa antigos mitos de paraísos artificiais. É o Éden sem expulsão, mas também sem crescimento. É a eternidade prometida ao custo da consciência. Um mundo perfeito onde nada dói é também um mundo onde nada muda. Sem dor, não há ruptura. Sem ruptura, não há amadurecimento. Sem amadurecimento, não há humanidade. A Akatsuki acredita em uma equação simples: se ninguém sofrer, ninguém odiará. Se ninguém perder, ninguém entrará em guerra. Se todos forem felizes, o mundo estará salvo. Mas essa lógica ignora algo essencial. Ela trata o ser humano como um problema técnico, não como um ser simbólico. Naruto entende o que Akatsuki se recusa a aceitar. O sofrimento não é apenas destruição, ele é também transformação. A dor ensina limites, o luto ensina valor, a perda ensina responsabilidade. Um mundo sem dor é um mundo sem empatia verdadeira, porque só quem sofreu é capaz de reconhecer a dor do outro. O Tsukuyomi Infinito não é o inferno. É exatamente isso que o torna perigoso. Ele é o descanso eterno da consciência, a paz comprada com a morte do eu, um sonho perfeito, onde ninguém acorda. Quando a dor não é elaborada, ela deixa de ser experiência e se transforma em sistema. A Akatsuki como ideologia do trauma. O que acontece quando a dor deixa de ser vivida e passa a ser organizada? Agora, tudo se conecta. A Akatsuki nunca foi apenas um grupo de vilões. Ela é uma teoria viva sobre o sofrimento, um manifesto silencioso escrito com perdas, guerras e cicatrizes que nunca fecharam. Cada membro não entra ali por ambição, entra por coerência interna, porque a Akatsuki oferece algo que o mundo ninja falhou em oferecer: um sentido para a dor. Observe com atenção. Cada integrante responde ao trauma com uma estratégia existencial. Pen transforma a dor em controle. Se o mundo dói, ele será controlado à força. Itachi transforma a dor em sacrifício. Se o mundo exige o sangue, que seja o dele. Kisame transforma a dor em lealdade cega. Se sou um monstro, serei útil como um. Deidara transforma a dor em explosão. Se tudo é passageiro, que seja intenso. Kakuzu transforma a dor em acúmulo. Se tudo acaba, que eu tenha tempo suficiente para não sentir. Hidan transforma a dor em fanatismo. Se a vida não tem sentido, que a morte tenha. Obito transforma a dor em negação. Se a realidade dói, que seja substituída. Não há respostas aleatórias. São arquétipos de sobrevivência. E aqui está o ponto central. Eles não erram por sentirem dor, eles erram por se tornarem a própria dor. A dor deixa de ser experiência e passa a ser identidade. Eu sou isso, eu só existo assim. Sem isso, não sou nada. E quando a dor vira identidade, qualquer tentativa de cura soa como ameaça. Jung chamaria isso de domínio da sombra. A sombra não integrada não desaparece. Ela se organiza, ela cria discurso, ela cria sistema. A Akatsuki é exatamente isso, a sombra coletiva do mundo ninja. Guerras não resolvidas, crianças usadas como armas, nações construídas sobre cadáveres. Tudo que o sistema tentou esconder retorna com capa preta e nuvens vermelhas. Narrativamente, a Akatsuki não existe para ser derrotada, ela existe para ser encarada. Ela obriga o mundo ninja a olhar para aquilo que produziu, para as consequências de sua própria lógica. Eles nascem do sistema, agem dentro dele e expõem sua hipocrisia com precisão cirúrgica. A Akatsuki é o retrato do que acontece quando uma sociedade normaliza o trauma, mas nunca o elabora. Ela não é o mal absoluto, ela é o espelho quebrado de um mundo quebrado. Porque algumas sombras não surgem para destruir o mundo, mas para revelar aquilo que ele insiste em não ver. Por que a Akatsuki precisava existir?
O que acontece quando o mundo constrói heróis, mas se recusa a olhar para os corpos que ficaram no caminho? Sem a Akatsuki, Naruto seria apenas uma história de superação individual, um garoto rejeitado que vence, um sonho que se cumpre, uma vitória limpa. Mas o mundo ninja não é limpo, e a Akatsuki existe para lembrar disso. Narrativamente, a Akatsuki não surge para aumentar o perigo, ela surge para dar rosto ao trauma. Sem ela, a guerra seria um conceito distante, a violência seria abstrata, o sofrimento seria estatística. Com ela, cada consequência ganha nome, voz e olhar. A Akatsuki obriga o espectador e o próprio mundo ninja a encarar algo mais incômodo. As maiores tragédias não vêm de monstros externos, mas de crianças quebradas por sistemas que nunca pediram desculpas. O mundo ninja se sustenta sobre 3 pilares silenciosos. Ele cria órfãos, normaliza a morte e romantiza o sacrifício. Desde cedo, crianças aprendem que morrer pela vila é honra, que sentir dor é fraqueza, que questionar ordens é traição. A Akatsuki nasce exatamente aqui. Ela é o efeito colateral de um sistema que exige tudo e nunca oferece espaço para o luto. Cada membro da Akatsuki é uma pergunta que o mundo ninja evitou responder. O que acontece com quem sobrevive demais? O que acontece com quem obedece demais? O que acontece com quem perde tudo cedo demais? A Akatsuki não invade vilas por acaso, ela retorna aos lugares onde tudo começou. Ela não quer apenas destruir, ela quer ser vista. Por isso, a Akatsuki força o mundo a olhar para suas próprias vítimas, não como danos colaterais, mas como histórias interrompidas. Ela exige algo que o sistema nunca quis conceder: responsabilidade histórica. Porque não basta vencer guerras, é preciso assumir o que elas produziram. A Akatsuki precisava existir porque alguém precisava cobrar a conta. Ela é a fatura emocional de um mundo que chamou violência de dever, silêncio de força e trauma de maturidade. E toda fatura uma hora chega, porque quando um sistema destrói seus próprios monstros, isso não significa que ele foi curado. A queda da Akatsuki não é uma derrota. O que faz uma ideologia desmoronar quando ela ainda tem poder, força e motivos para existir? A Akatsuki não cai porque é fraca, ela cai porque endureceu, porque transformou a dor em dogma, porque escolheu uma única resposta possível para o sofrimento e fechou todas as outras portas. Ela acreditava que para acabar com ódio era preciso imobilizar o mundo, parar o tempo, suspender a escolha, anestesiar a existência. Mas dor que não pode ser sentida também não pode ser curada. A Akatsuki dominava estratégias, jutsus, sistemas inteiros, mas havia algo que ela nunca aprendeu a fazer: escutar sem querer corrigir, sem querer controlar, sem querer substituir o mundo por uma ideia. E é aqui que Naruto entra, não como um herói mais forte, mas como um ser humano mais poroso. Naruto vence porque não se fecha a dor do outro numa definição final. Ele não reduz pessoas aos seus piores atos. Ele insiste em ver o que ainda pulsa por baixo das ruínas. Nagato não é derrotado em batalha, ele é alcançado. Alcançado pela lembrança de quem ele foi, pelo eco do menino que acreditava na paz antes de transformar a dor em sistema. Quando Nagato escuta Naruto, algo raro acontece. A ideologia perde sua blindagem. Porque nenhuma teoria sobre o sofrimento resiste ao encontro genuíno entre duas dores que se reconhecem. Nagato se rende não por culpa, mas por exaustão. Exaustão de suportar o mundo que só existe se ninguém mais sentir. Já Obito não cai, ele hesita. E essa hesitação é fatal para Akatsuki, porque Obito representa o último estágio da dor não elaborada, a fuga definitiva da realidade. Mas Naruto o força a olhar, não para o erro, mas para o ponto exato onde tudo quebrou. Quando Obito hesita, a ideologia racha, porque ela depende de certeza absoluta, e Naruto oferece algo muito mais perigoso: possibilidade. A Akatsuki não é vencida por um jutsu mais poderoso, ela é vencida por algo que não sabe combater. Empatia não pode ser prevista, não pode ser controlada, não pode ser transformada em plano. Ela desorganiza sistemas, desarma certezas e devolve humanidade onde só havia função. A ideologia da Akatsuki quebra, porque Naruto prova algo simples e devastador: o sofrimento não exige substituição do mundo, exige relação.
A queda da Akatsuki não é uma derrota militar, é um colapso simbólico. Ela perde porque escolheu uma resposta única para a dor. Naruto vence porque manteve a pergunta aberta. E enquanto houver alguém disposto a escutar, acolher e recusar transformar trauma em identidade, nenhuma ideologia do desespero consegue se sustentar, porque a Akatsuki nunca foi apenas um grupo de vilões. Ela foi a árvore que cresceu do ódio plantado por gerações. Se você chegou até aqui, este canal é definitivamente para você. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também adora a Akatsuki. Histórias ganham força quando são compartilhadas, porque no fim, histórias nunca são apenas histórias. Elas revelam quem somos, no que acreditamos e como escolhemos enxergar o mundo. Até!